Sejam todos bem-vindos ao canal Companheiros da Luz. Leitura e estudo do livro Mensagens do Astral. Questionário realizado pelo médium Hercílio Mais, correspondido pelo espírito Ramatiz. Iniciemos então a leitura do capítulo questionário de número 9. A besta apocalíptica. Pergunta 157. Qual o simbolismo que encerra a figura da besta, descrita no livro do Apocalipse, que faz parte da Bíblia? Ramatiz. A figura da besta, descrita por João Evangelista no último livro que faz parte da Bíblia, intitulado Apocalipse, é um simbolismo do desregramento, a que há de atingir o vosso mundo, conjugando-se a todas as paixões inferiores e formando uma só consciência coletiva, composta das criaturas invigilantes. Simboliza um comando pervertido, ou seja, a dominação por parte de um grupo que submeterá aos seus caprichos determinada quantidade de seres. A besta assemelha-se a um cardume de peixes, a um bando de gafanhotos ou a uma alcateia de lobos, espécies coletivas do reino animal, que agem sob um mesmo caráter instintivo, movendo-se pela ação diretora de um só psiquismo, com suas reações perfeitamente idênticas. É um agrupamento que difere dos conjuntos animais de mais adiantamento, como os do cão, do gato ou do cavalo, em que se pode verificar a fragmentação da consciência de grupo, pois alguns componentes dessas espécies revelam reações, gostos e preferências nitidamente individuais. Há na espécie canina, por exemplo, certos tipos de animais que se distinguem do conjunto, revelando emoções à parte. Há o cão destemido, que ataca de frente, e há o cão traiçoeiro, vingativo, que agride pela retaguarda. Enquanto o cão pacífico festeja o seu dono, esquecido da surra que levou, outro guarda rancor para com ele, e nunca mais se esquece do seu algoz. O noticiário dos jornais assinala por vezes a conduta de cães heróicos, nos campos de batalha, ou os casos daqueles que salvam crianças em perigo de afogamento. Outros, como o cão que pertencia a Mozart, morrem de saudade sobre o túmulo de seu dono. A besta apocalíptica representa, pois, a alma global e instintiva de todas as manifestações desregradas. Ela age sorrateiramente sobre as criaturas negligentes e sempre lhes ajusta as emoções contraproducentes, a fim de as incentivar para a insanidade, a corrupção e a imoralidade geral. O reinado da besta, como o de Satanás, implica na existência de súditos, que são os gozadores das bacanais lúbricas dos sentidos humanos e das paixões aviltantes, herdadas do animal. Pergunta 158. Não existe perfeita semelhança entre o conjunto dos espíritos satanizados e esse reinado da besta? Parece-nos que ambos abrangem um mesmo desregramento, não é verdade? Ramatiz. A distinção, no Apocalipse, é claríssima. O reinado de Satanás, embora compreenda o desregramento humano, corresponde mais diretamente à rebeldia do espírito às diretrizes superiores. É um estado de resistência fria, com um profundo sentimento de impiedade, de gelidez, e um feroz egocentrismo para o fim de sobrevivência pessoal. O reinado da besta, alicerçado também sobre o desregramento coletivo da massa irresponsável, evidencia-se mais claramente pelo gozo dos sentidos. É uma sujeição espontânea à volúpia e à devassidão. No reinado satânico há mais personalismo, aliado a certa vigilância pessoal dos próprios indivíduos, que não se deixam apanhar em suas artimanhas e usam de toda astúcia para obter o melhor. O da besta representa mais o desregramento geral, a perda de vontade própria, o abandono à lubricidade e a adesão espontânea dos indivíduos a um único estado de corrupção. O satanismo é individualmente excitante, ao passo que a devoção à besta é a degradação do indivíduo, como acontece com o viciado em ópio, que se funde com o próprio vício. A massa satanizada difere da massa que adora a besta, porque desperta um sentimento mau que estabelece contágio de indivíduo para indivíduo. É fortalecida pela simpatia à mesma índole perversa e rebelde, ao passo que a massa bestializada pouco se importa com a sobrevivência pessoal. O que lhe interessa é a sensação do momento e o desejo mórbido, que mata o raciocínio. Pergunta 159. Como poderíamos compreender melhor que a figura alegórica da besta, no Apocalipse, tem relação apenas com o instinto animal, descontrolado do homem,
e não com certas instituições ou agrupamentos sociais ou religiosos. Ramatiz. Já vos explicamos que a técnica sideral procurou repetir muitas vezes, através de símbolos diversos, as mesmas ideias, a fim de produzir na visão apocalíptica, projetada na mente de João Evangelista, uma associação alegórica mais ampla, e para que o profeta, no estado de vigília, alcançasse o maior êxito possível na descrição do que via. Por diversas vezes as visões de estrelas, castiçais ou diademas, embora diferentes, têm relação com a mesma ideia, ou seja, algo que projeta luz, que ilumina, que emite reflexos fulgurantes. Devido a isso, há no Apocalipse vários pontos diferentes de identificação do verdadeiro sentido que se deve atribuir à besta. Esse é o motivo por que o profeta ora se refere a um dragão com 7 cabeças e 10 cornos, ora a uma besta com os mesmos atavios, e às vezes, a serpente, como se vê das seguintes referências. Capítulo 12, versículo 3. E eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 cornos, e nas suas cabeças 7 diademas. Capítulo 12, versículo 9. E foi precipitado aquele dragão, aquela antiga serpente, que se chama o Diabo e Satanás, que seduz a todo mundo. Capítulo 17, versículo 3. E vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, cheia de nomes de blasfêmias, e que tinha 7 cabeças e 10 cornos. Capítulo 12, versículo 17. E o dragão irou-se contra a mulher. Capítulo 13, versículo 1. Vi levantar-se do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 cornos, e sobre os seus cornos, 10 diademas, e sobre suas cabeças nomes de blasfêmias. Essas diversas figuras, embora de aspectos diferentes na sua conformação exterior, abrangem a mesma ideia fundamental. O instinto animal. Pergunta 160. Gostaríamos que nos desseis melhores elementos para comprovarmos logicamente que se trata do instinto desregrado. Podeis fazê-lo? Ramatiz. É um tanto estranhável a vossa pergunta, de vez que os vossos espíritos já se condicionaram de tal modo ao vocábulo besta, como identificador do instinto animal, que considerais as mais baixas paixões e taras hereditárias, como sendo consequentes da bestialidade humana. A besta humana tem sido o qualificativo máximo que aplicais aos autores de crimes monstruosos, ou aos que demonstram perversidade sem propósitos justificáveis. Assim que o homem sentiu os primeiros bruxuleios da angelitude, que demarcou as fronteiras entre o animal e o espírito, escolheu a palavra besta para sinônimo de brutalidade. O profeta utiliza-se ainda de outros vocábulos na sua revelação, empregando-os de dragão ou de serpente como representativos das ações bestiais que se praticam no vosso mundo. A serpente, alusão ao espírito satanizado, quando no alegórico paraíso seduz Eva, e a faz pecar, é o símbolo da sensualidade e dos indomáveis desejos do instinto inferior. Um dos importantes quadros alegóricos no agiológio católico é o de São Jorge vencendo o dragão, ou seja, a alma destemida e inspirada pelas energias superiores, a enfrentar o dragão do instinto inferior, que lhe vomita o fogo do desejo e a lava da luxúria. Entretanto, o símbolo mais perfeito, através do qual se possa identificar o instinto humano animalizado, com o seu cortejo de paixões sensuais e desejos imperiosos da carne, é o sangue. Por isso, João Evangelista emprega várias vezes figuras simbólicas em que predomina a cor sanguínea, sempre que alude diretamente ao instinto humano, que se caldeia sempre através da linfa da vida física, que é o sangue. Diz João, capítulo 12, versículo 3. Eis aqui um dragão vermelho, ou, então, capítulo 17, versículo 3. E vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate. Ainda no capítulo 14, versículo 20, em que a alusão parece um tanto confusa, refere-se também ao instinto inferior. E o lagar foi pisado fora da cidade, e o sangue que saiu do lagar subiu até chegar aos freios dos cavalos, por espaço de 1.600 estádios. O apóstolo insiste no simbolismo do dragão vermelho ou da besta cor de escarlate, pondo em destaque essas duas figuras mais alegóricas do instinto humano. Sabeis que esses animais revelam a ferocidade, a ostensividade e o poderio do instinto, quando tomam conta da alma,
e que só são vencidos por meio de esforço gigantesco, gerado por uma férrea vontade. O vermelho, ou escarlate, corresponde à mesma cor psicológica com que no vosso mundo identificais o predomínio da violência animal. E João, no seu simbolismo sugestivo, diz que o sangue que saiu do lagar subiu até chegar aos freios dos cavalos. Essa figura é facilmente compreensível pelos ocultistas. Os magos antigos, quando ensinavam aos seus discípulos as relações do espírito com a matéria, empregavam o símbolo corriqueiro de uma viatura puxada por um cavalo e sob a direção de um cocheiro. O cocheiro representava o espírito, a inteligência, o princípio diretor. A viatura, o corpo, o princípio movimentado, e o cavalo a força intermediária, o princípio motor, ou seja, o conjunto que hoje o espiritismo denomina de perispírito. O cavalo, por ter de puxar a viatura e ser mais forte que o cocheiro, precisa de ser controlado por meio das rédeas, que lhe tolhem o desejo de disparar. A princípio, exige contínua atenção para com a sua indocilidade, mas, quando já completamente domesticado, dispensa excessivos cuidados nesse sentido. O cavalo desembestado faz tombar a sua viatura com os choques desordenados, enquanto que o animal dócil é garantia de longa vida para o seu veículo. O perispírito humano, como princípio motor, pode ser comparado, também, a um cavalo pleno de energias, que fica atrelado entre o princípio diretor do espírito e o princípio a ser movimentado nas ações individuais. É um molde pré-existente ao corpo carnal e sobrevivente à desencarnação física. É a sede das forças combinadas do mundo material e do mundo astral. Nesse invólucro etéreo astral, casam-se as energias que ascendem do mundo inferior animal, e as que descem do mundo angélico superior. É a fronteira exata do encontro dessas duas expressões energéticas, que ali se digladiam, em violenta efervescência e luta heróica para o domínio exclusivo. O ser humano assemelha-se, então, a uma coluna de mercúrio, pois que fica também colocado entre dois climas adversos, que se defrontam, para a glória do espírito ou para a vitória das paixões inferiores. O perispírito, ou o cavalo alegórico dos magos antigos, quando negligenciado seu comando por parte do espírito, indisciplina-se ao contato com as forças selvagens, alimentadas pelo mundo inferior, e então o sangue sobe até chegar aos freios do animal. Portanto, aquele que perde o domínio psíquico e se deixa vencer pelas paixões bestiais, da cólera, da luxúria ou da devassidão, está implicitamente incluído na afirmação apocalíptica, de que o sangue lhe subiu até chegar aos freios do cavalo. O reinado da besta significa também a agressividade do instinto inferior bravio que, no fim dos tempos, chegará a tomar o freio, como dizes quando o cocheiro ou o cavaleiro não pode dominar o animal, subvertendo, portanto, o comando do espírito e pondo em perigo a sua integridade psíquica às vésperas da grande seleção entre o joio e o trigo. Pergunta 161. Que dizer sobre o fato de continuarmos a considerar como demasiadamente lúgubre e atemorizante o livro do Apocalipse? Ramatiz. À medida que as vossas consciências se forem angelizando e libertando dos ciclos reencarnatórios dos mundos físicos, desaparecerá o que atribuis a excentricidades e aberrações no curso da ascensão espiritual. As alegorias, as lendas e os tradicionais tabus atemorizam as mentes infantilizadas porque lhes dão a ideia de um mundo confuso e sobrenatural. Mas isso são sequências provisórias da jornada comum. O homem examina a realidade cósmica através de uma lente deformada pela sua consciência reduzida, e por isso só vê um detalhe do todo. Ignora, em consequência, o maravilhoso processo que produz indivíduos anjos entre a massa cósmica e espírito, através de um cientificismo só compreensível ao seu divino autor. O melodrama criado pela incapacidade do entendimento humano em relação à obra de Deus é, ao contrário, uma harmoniosa orquestra de eterna beleza, sob a batuta do regente criador dos mundos. Reconhecemos que são atemorizantes para vós as ideias da existência de hordas satanizadas ou de espíritos bestializados, visto que ignorais os objetivos sadios dessas etapas transitórias. Para nós, que as conceituamos fora do calendário humano, são apenas fases de fermentações angélicas. Embora tenhamos de entregar-nos a preleções exprobrativas, anatematizando os pecados do vosso mundo,
censurando-vos pelo vosso retardamento evangélico e advertindo-vos sobre graves perigos espirituais ante a vossa negligência às vésperas do juízo final, sabemos que, após alguns milênios, ostentareis as asas formosas do anjo ou o diadema fulgente do santo. Pergunta 162. Como poderíamos localizar no Apocalipse a vitória do espírito sobre a besta, ou seja, sobre o instinto inferior? Ramatiz. O profeta Nola explica no capítulo 12, versículo 2. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Deveis saber que a renúncia à vida física implica em que se ame a vida para além da morte, ou seja, a vida eterna do espírito. Tanto a besta, quanto o satanismo, como já vos explicamos antes, serão vencidos pela abdicação completa dos bens do mundo material, em troca dos bens do reino do Cristo, que não é deste mundo. O sangue do Cordeiro é o sangue do sacrifício, e os que derem testemunho dele não hesitarão em derramá-lo, à semelhança dos que o fizeram na arena dos circos romanos, crucificados ou decapitados, mas repletos de fé e de amor. Conheceis as sublimes e heróicas atitudes dos primeiros cristãos, que não amaram suas vidas até a morte, porque amavam a vida para lá da morte. A presença do Cordeiro à luz do vosso mundo, com a vossa integração em seu Evangelho, e em contínuo testemunho de alta espiritualidade, é que realmente vos dará a vitória do Espírito sobre o reinado da besta ou de Satanás. Assim como a presença de Jesus, na carne do vosso mundo, chegou através do seu divino magnetismo, a serenar a ferocidade de Roma, e a fazê-la preferir a paz com os outros povos, desenvolver as artes, as ciências e o trabalho pacífico, também a contínua evocação do seu espírito há de trazer completa modificação sobre o instinto humano. Pergunta 163. Que significa a mulher vestida de púrpura e de escarlate, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, que tem uma taça na mão, cheia de abominação e imundície, descrita no capítulo 17, versículo 4, do Apocalipse? Ramatiz. Notai que o apóstolo está aludindo mais uma vez à cor escarlate, que é o símbolo do instinto sanguinário, enquanto que a da púrpura evoca o poderio dos reis e dos sacerdotes. O que significa que o desregramento instintivo dominará e seduzirá todos os poderes e principais setores das atividades humanas, o que já podeis observar no seu crescimento gradual. A predileção pelas pedras preciosas, a vaidade tola adornada de ouro, a escravidão incontrolável ao jogo desregrado, a viciosidade crescente de homens e mulheres, entregues ao alcoolismo elegante, os banquetes pantagruélicos, a libidinosidade, o desrespeito mútuo nas famílias de todas as classes sociais, estão bem representados na taça de ouro. Cheia de abominação e imundície colocada na mão da mulher apocalíptica vestida de escarlate, índole bestial, e de púrpura. Vestimenta tradicional dos poderosos. Pergunta 164. Poderíamos conhecer qualquer afirmação do Apocalipse que nos possa induzir a maior certeza de que haverá uma prostituição de costumes entre os poderes máximos, e quais são esses poderes? A maioria das interpretações sobre a besta apocalíptica varia conforme a religião ou a índole psicológica dos interpretadores. Os católicos coligiram dados para provar que a besta é a reforma do século XVI. Os protestantes e diversos espiritualistas costumam relacioná-la com o clero católico romano. Investigadores mais decididos, dando buscas na numerosofia, encontram o número da besta nos títulos do Papa. Que nos dizeis a esse respeito? Ramatiz. Não vos esqueçais de que o simbolismo da besta alicerça-se exclusivamente no instinto humano desregrado, que pode manifestar-se em qualquer latitude geográfica do mundo ou setor de trabalho religioso, filosófico, científico ou social. Seria injustiça atribuir a relação desse simbolismo exclusivamente para com o clero católico romano, que é um agrupamento isolado no vosso mundo, significando apenas um conjunto religioso, que não constitui uma maioria nem um predomínio no mundo terreno. A besta, que se fazia adorar, representa a parte má de toda classe de sacerdotes, ministros, adeptos, mestres ou instrutores de todos os credos, doutrinas e religiões da vossa humanidade. Há, portanto, que incluir nessa parte má
todos os maus clérigos da Igreja Católica, da Budista, da Muçulmânica, da Taoísta, da Israelita, da Hinduísta, da Reformada. Mas os responsáveis por milhares de outras doutrinas, seitas e movimentos espiritualistas ou fraternistas, que hajam corrompido seus ministérios elevados. Cumpre incluir também as instituições que são erigidas para o bem humano, mas que os homens dirigem de modo satanizado ou bestial. Atribuir a uma entidade religiosa, constituída para o serviço crístico, a responsabilidade total pelos atos de alguns de seus agentes desonestos, seria o mesmo que considerar a existência do vinho falso, como crime cometido por todos os estabelecimentos que fabricam o vinho bom. É preciso não olvidar as condições em que João Evangelista escreveu o Apocalipse. Ele não afirma ter visto ou presenciado pessoalmente as cenas descritas, mas declara que foi arrebatado em espírito para, quando voltasse a si, escrever em um livro a visão que tivera. Isto acarretou-lhe imensa dificuldade para relatar depois a visão, em estado de vigília, do que teriam decorrido certas confusões nos símbolos percebidos. No entanto, a despeito dessas dificuldades, ele deixou claro que a besta sempre estende a sua ação às esferas diretoras das principais instituições responsáveis pelos destinos humanos, procurando conduzi-las à invigilância crística. As alegorias apocalípticas devem ser encaradas sempre em relação aos movimentos de maior importância no vosso mundo, porque são revelação de ordem geral e coletiva, do que se deduz que o desregramento imperará com mais facilidade no meio dessas instituições, ou esferas de comando da vida no vosso orbe. Cabe a vós descobrirdes inteligentemente aquilo que se ajuste aos conjuntos que o profeta não pôde individualizar com bastante clareza. Para o vosso entendimento espiritual, a política, a ciência e a religião estão claramente definidas no enunciado no capítulo 15, versículo 13 e 14, onde se diz: E eu vi saírem da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes às rãs. Estes são os espíritos de demônios, que fazem prodígios, e que vão aos reis de toda a terra, para os ajuntar à batalha no grande dia do Deus Todo-Poderoso. A besta, representativa da astúcia, dá-nos ideia da política. O dragão, em discordância com a mulher que tinha uma coroa de 12 estrelas na cabeça, dá-nos ideia da ciência em desacordo com a religião, devido ao seu positivismo. O falso profeta, que assume a responsabilidade de anunciar a verdade, usando ardilosamente a insígnia dos homens santos, dá-nos ideia da religião, representada pela parte do clero desabusado, sensual e mistificador, de qualquer religião, quando industrializa e trai o pensamento básico de seus inspiradores, seja o de Jesus, seja o de Buda ou de Maomé. São os que colocam a verdade, adornada de ouro e de pedrarias preciosas, nos templos gélidos, cercados de famintos e desnudos. O dragão, a besta e o falso profeta soltam de suas bocas 3 espíritos imundos. Espíritos de demônios que fazem prodígios e que vão aos reis de toda a terra. Aqui, para nós, o profeta reúne em seu enunciado 3 instituições de poderes e prestígio consideráveis no vosso mundo: política, ciência e religião que, desavisados, podem produzir em seu seio os agentes subvertidos da malignidade, da corrupção e da hipocrisia e que, para a humanidade ignara, operam prodígios. A política consegue colocar nos postos administrativos do mundo um agrupamento de homens desregrados, especialistas no furto patrimonial e exclusivamente a cata da fortuna fácil. A ciência anticrística desgasta os seus gênios para atender à corrida infernal em favor das guerras fratricidas, na fabricação da metralha assassina e das bombas desintegradoras. A religião, através de uma parte de seus sacerdotes, ministros ou doutrinadores, transforma-se em mercado, negociando à semelhança dos fabricantes de panaceias curativas. João Evangelista refere-se, também, às instituições de influência geral no mundo, que, para sobreviverem a contento de seus apaniguados, muitas vezes se rebaixam para servir aos poderosos, aos interesseiros e aos reis do mundo. O apóstolo diz textualmente: Eles vão aos reis de toda a terra, para os ajuntar à grande batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Isto é, tornam-se servis e se comprometem a praticar ações menos dignas,
desde que esses detentores do poder lhes garantam a existência confortável no comando das massas e dos tolos. Basta um punhado desses homens abomináveis em cada um desses conjuntos, para que fique tisnado o caráter digno de uma instituição organizada para o bem humano. Na política, buscam os votos do eleitorado e depois dilapidam o patrimônio público. Na ciência, empregam a cerebração genial no desenvolvimento da indústria bélica para a destruição em massa. Na religião, a esperança do céu é vendida a título de mercadoria imponderável. No Apocalipse, os agentes nefastos da política, da ciência e da religião são apresentados sob a alegoria de três espíritos imundos semelhantes às rãs, porque esses homens abomináveis se parecem com os répteis asquerosos do charco, visto que, devido à pele escorregadia que lhes dá a proteção desonesta, escorregam e escapam das mãos da justiça. Pergunta 165. Gostaríamos que interpretasseis, ao vosso modo de ver, um trecho do Apocalipse, despido do seu envoltório dramático, e que se referisse mais diretamente aos acontecimentos do juízo final. Estamos pensando no capítulo 16, versículos 18 e 21, que parecem conter revelação relacionada com a nossa pergunta. Vamos lê-lo. Logo sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e houve um grande tremor de terra, tal e tão grande terremoto qual nunca se sentiu desde que existiram homens sobre a terra. E caiu do céu sobre os homens uma grande chuva de pedra, como do peso de um talento. E os homens blasfemaram de Deus, por causa da praga de pedra, porque foi tão grande e extremo. Podereis fazê-lo? Ramatiz. Consideramos dificílimo dar-vos uma interpretação plenamente satisfatória para o vosso entendimento terra a terra, embora os textos indicados sejam claríssimos quando examinados à luz espiritual. Sob esse simbolismo anacrônico, ocultam-se perfeitamente as consequências da verticalização do eixo da Terra, quando chegado o juízo final, dando a entender perfeitamente que se trata de um acontecimento de ordem geral, no vosso globo. A crescente evaporação do gelo, nos polos, em consequência do aquecimento da temperatura, que já se vai tornando cada vez mais tropical no planeta, cria impressionantes camadas de nuvens, pejadas de carga elétrica da água salina. Os relâmpagos, os trovões e as vozes humanas casar-se-ão, nas horas temerosas. As profecias costumam dizer que os brados de dores do homem serão ouvidos nos quatro cantos da terra. Evidentemente, ante a existência do rádio, da televisão e do telégrafo, todos os acontecimentos dos fins dos tempos serão descritos, filmados, irradiados ou televisionados imediatamente, cumprindo-se essas profecias. A prova de que se trata, indubitavelmente, de uma catástrofe geral, atingindo portanto o globo todo, encontra-se nas seguintes palavras de João, que há pouco lestes. E houve um grande tremor de terra, tal e tão grande terremoto, qual nunca se sentiu desde que existiram homens sobre a terra, ou seja, um geral movimento sísmico, decorrente da elevação do eixo terráqueo. Ainda no capítulo 16, versículo 19, afirma o evangelista. E a grande cidade, a terra, foi dividida em três partes, completando seu pensamento no versículo 20. E toda a ilha fugiu, e os montes não foram achados. Ele descreve as principais modificações que sofrerão os oceanos Pacífico e Atlântico, com as emersões da Lemúria e da Atlântida, que formarão então extensa área de terra, do que resultará a existência de apenas 3 continentes, para melhores condições de existência da humanidade futura. E a grande cidade, isto é, a superfície do vosso globo, ficará dividida em 3 partes. Depois, o evangelista prediz com perfeita exatidão o que acontecerá após o terremoto, quando as paisagens familiares e conhecidas não serão mais encontradas, naturalmente por terem sido substituídas por aspectos novos. E toda a ilha fugiu. E os montes não foram achados. As estranhas mutações no clima costumeiro da Terra, provocadas pelo degelo contínuo e pela influência magnética do astro intruso, culminarão na produção de chuvas de pedras, como do peso de um talento. E diz mais o profeta. E as cidades das nações caíram, e Babilônia, a grande, veio em memória diante de Deus, para lhe dar de beber o cálice do vinho da indignação e da ira. Quer isso dizer que as terras submergiram devido à elevação gradual do eixo, e Babilônia,
a grande, a humanidade desregrada, veio em memória, isto é, apresentou-se para julgamento com a memória de seus atos, pecados e virtudes, desregramentos e sublimações, perante Deus, para a seleção à direita ou à esquerda do Cristo, na separação já prevista. Os habitantes da terra terão, portanto, de prestar contas de todos os seus atos e ser responsabilizados pela semeadura, realizada nas reencarnações passadas. Hão de submeter-se ao juízo final, a fim de serem situados karmicamente nos mundos que lhes são afins com o grau espiritual de então. Na verdade, não serão propriamente a indignação e a ira de Deus, que hão de cair sobre os faltosos, mas simplesmente o efeito, a consequência das infrações destes à lei da evolução. Não se trata de corretivo, que possa ser levado à conta de injustiça ou vingança divina contra a ignorância humana, porquanto Jesus, o sublime legislador, já vos estabeleceu o roteiro certo para a vossa salvação. Só o deliberado desprezo para com esse código evangélico, que o Cordeiro exemplificou vivamente até ao seu sacrifício na cruz, é que exige os recursos dolorosos da retificação espiritual. Não é Deus que julga o homem, submetendo-o a acessos de sua ira ou indignação. É a criatura humana que escolhe entre a lei do amor, pelo sacrifício e renúncia aos gozos provisórios da carne, e a lei da justiça, que o reajusta compulsoriamente para gozar da felicidade da qual se desviou. Pergunta 166. Não é razoável supormos que esse relato do Apocalipse se refira exclusivamente à própria cidade de Babilônia, desaparecida em condições semelhantes às que relata o profeta? Ramatiz. Nos planos cósmicos traçados pelos engenheiros siderais, a precisão científica deve ajustar-se hermeticamente aos estados psicológicos dos espíritos reencarnados. Babilônia foi uma nação constituída de almas previamente escolhidas para povoá-la, tendo em vista a sua afinidade em matéria de desregramento incontrolável. A direção sideral agrupou ali, pouco a pouco, quer por meio da reencarnação, quer através da migração humana, espíritos da mesma índole psicológica, colocando-os assim, na região geográfica em que pudessem ser depurados pelo sofrimento em comum. Quando a devassidão atingiu o auge, e se tornou perigosa aos demais povos vizinhos, Babilônia foi condenada ao desaparecimento, tornando-se, daí para cá, símbolo da confusão e do desregramento, que até hoje é empregado no vosso linguajar. Babilônia desapareceu antes de escrito o Apocalipse de João, nas condições previstas com êxito pelo inigualável profeta Isaías. É por isso que o evangelista a destaca no relato apocalíptico, acentuando que os eventos se referem à Babilônia, a grande, isto é, não a uma cidade, mas à humanidade da terra toda. Ele poderia ter usado como alegoria o desregramento de Sodoma, mas não a usou, porquanto os costumes dissolutos, corrompidos, a desordem e a confusão babilônica, dos seus últimos tempos, condizem melhor com as mesmas características que se estão delineando no seio da vossa humanidade, para atingirem o seu clímax no juízo final. Há que considerar também que a designação Babilônia se refere especificadamente à vossa humanidade, e não ao planeta Terra, que será higienizado para continuar na sua honesta função de escola de educação espiritual. João Evangelista faz essa distinção, com muita clareza, quando diz, capítulo 18, versículo 1 e 2. E a terra foi alumiada de sua glória. E exclamou o anjo fortemente, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia. Isto é, caiu a humanidade anticristã, mas a terra foi alumiada, continuando na sua rota. Conforme já vos explicamos antes, a síntese do juízo final está no capítulo 20, versículo 13. E o mar deu os mortos que estavam nele. E a morte e o inferno deram os seus mortos que estavam nele, e se fez juízo de cada um deles, segundo as suas obras. Pergunta 167. Quais são as características que revelam definitivamente a presença da besta em nosso mundo? Ramatiz. A sua presença no vosso mundo é indubitável, visto que se está cumprindo entre vós esta profecia. O que está em cima ficará embaixo, e o que está embaixo ficará em cima. É o momento em que os costumes, as convenções e as tradições comuns, que demarcam o pudor e a honestidade, se inverterão, sendo levados à conta de concepções obsoletas e de preconceitos tolos,
diante da pseudo-emancipação do século. Sob rótulos pitorescos e terminologias brilhantes, as maiores discrepâncias de ordem moral são aceitas como libertação filosófica ou nova compreensão da vida. Para os realistas do século atômico, emancipação significa libertação do instinto inferior, com o cortejo de sensações animais, que se disfarçam sob o fascínio do traje e dos cenários da civilização moderna. Multiplicam-se, então, os antros do prazer fecenino e do jogo aviltante. Proliferam as indústrias alcoólicas. Desbraga-se a carne moça, recém-saída da escola primária. Proliferam os costureiros especialistas em ressaltar os contornos anatômicos femininos. Enriquecem-se os fotógrafos dos ângulos lascivos da mulher. Rompem-se os laços íntimos da família, no conflito dos bens herdados. Os desgraçados sofrem fome na vizinhança dos banquetes aristocráticos do caviar ou do fazão importado. As mulheres pobres tremem de frio diante dos casacos de pele de elevadíssimo preço, ostentados por mulheres sobrecarregadas de joias raras. Pouco a pouco odeia-se o trabalho, pois a fortuna se consegue mais facilmente a golpes de desonestidade. Desconfia-se da religião, porque os seus instrutores fazem do templo uma casa de negócio, e o contato com os ricos lhes rouba o tempo para atender ao pobre. O mundo se povoa de cassinos, boates, antros de tolerância, que se instalam em promiscuidade com as residências de pessoas dignas. Surgem os estádios faraônicos, mas apodrece o vigamento do hospital edificado à custa de esmolas. Aumenta o comércio do livro obsceno, e negocia-se a carne da mulher seduzida pela vida fácil. A verdadeira beleza do espírito perde o controle estético dos objetivos superiores. Aumentam os frigoríficos, as charqueadas e os açougues modelo, para a matança organizada do irmão inferior, que é enlatado e servido sob os mais pitorescos cardápios. Aumenta a carga dos prostíbulos e pede-se a construção de mais penitenciárias. Enquanto isso, os psicólogos e os filósofos sentenciosos ironizam a ingênua beleza da moral apregoada pelo Evangelho de Jesus e propalam, sob precioso tecnicismo de fascinação aos incautos, que estamos na época de emancipação do homem e de sua libertação dos preconceitos de antanho. Pergunta 168. Há quem proteste contra as vossas afirmações, alegando que essas coisas sempre existiram na Terra, e que, em certas ocasiões, a degradação moral chegou ao extremo, sem que se considerasse essa degradação como cumprimento de profecias relativas ao fim do mundo. Perguntamos, então, por que motivo só a degradação moral atual é que deve revestir-se de aspecto profético, como preliminar do fim do mundo ou do juízo final. Ramatiz. Como já explicamos, foram acontecimentos locais, mas atualmente convergem para um acontecimento geral, atingindo, portanto, toda a humanidade. É verdade que só a degeneração de Roma, no passado, ultrapassou a qualquer desregramento imaginado, mas a besta apocalíptica, que representa um desregramento geral, continua a endereçar o seu convite voluptuoso à vossa humanidade e prevê com êxito a corrupção total dos costumes tradicionais. Um dos mais característicos sinais de que a besta começa a agir com despudorado cinismo é a volúpia das criaturas em se desnudarem nos folguedos do mundo. Iludidas pelo senso psicológico do século eletrônico, confundem a subjetiva ansiedade de desregramento psíquico com a nudez inocente do selvagem e a naturalidade da criança. Quando a nudez começou a imperar desbragadamente em Sodoma, Gomorra, Babilônia e Roma, a técnica sideral sabia que isso significava o fim de uma civilização. Por isso, o fogo purificador procedeu à benéfica desinfecção do ambiente lúbrico, em que as hordas selvagens funcionaram como retificação dolorosa para com os espíritos também embrutecidos. O afrouxamento de costumes não deve ser confundido com falsos pudores, pois deforma a estesia do espírito, arrasa os conceitos evolutivos da moral, e o substitui pela imoralidade disfarçada em burlesca filosofia. Mesmo as colônias de nudistas, apesar de glorificadas como profilaxia saudável e tendente à libertação de preconceitos tolos, é estética de mau gosto. É tão difícil manter a ideia de pureza na naturalidade núdica, tão preconizada por alguns psicólogos terrícolas, quanto convencer alguém de que há beleza natural no contemplar criaturas que cumprem os seus deveres fisiológicos.
Sob o fascínio da besta, os seres cultuam as maiores aberrações e as elevam à categoria de conceitos de emancipação superior. Infelizmente, as recordações do passado têm nos provado que a história sempre se repete, e atualmente, com maior responsabilidade humana, porque a dissolução de costumes, dos vossos dias, está muitíssimo comprometida devido a já conhecerdes a figura de Jesus e os seus conceitos evangélicos, referentes à castidade e à pureza de sentimentos. Pergunta 169. Podeis dar-nos um exemplo mais acessível ao nosso entendimento, quanto à distorção de conceitos morais em nosso mundo? Ramatiz. Antigamente, a desonestidade não encontrava, sob nenhum aspecto, justificativa moral entre os homens. Era considerada um pecado imperdoável, sempre repelido pelo senso comum. Entretanto, a influência continuada da besta já vos fez localizar aspectos morais dentro da própria imoralidade, e a prova está em que, quando os administradores do patrimônio público são acusados de se locupletarem com os bens da nação, vós os defendeis de um modo extravagante, dizendo que eles roubam mas produzem. Portanto, dentro da imoralidade que é o roubo, introduzis uma nova moral que justifica o próprio roubo, demonstrando qual a vossa mentalidade atual. Esse é um dos clássicos exemplos da inversão de valores que identifica a sorrateira influência da besta e a proximidade do profetizado fim dos tempos. A besta, em sua figura anticrística e com o seu cortejo de mazelas e impurezas, impõe-vos pouco a pouco o seu domínio, distorcendo a tradição dos conceitos de segurança e de equilíbrio da moral humana. João Evangelista, no Apocalipse, capítulo 13, versículo 5, predisse: E foi dada à besta uma boca que se gloriava com insolência e pronunciava blasfêmias. Com essas palavras, o evangelista quer dizer que o ente humano, tornado cínico e insolente, será capaz de proferir blasfêmias à conta de moral superior. Pergunta 170. Poderias descrever-nos o ambiente moral das cidades que estiveram sob o domínio da besta, como Babilônia, Sodoma, Gomorra e outras? Ramatiz. Essas e outras cidades destruídas pelo fogo vulcânico, pelos terremotos, ou purificadas de outro modo em seus ambientes contaminados, foram miniaturas bestiais do que serão os próximos acontecimentos gerais a se desenrolarem na Terra. Suas populações já haviam perdido o mínimo senso possível de moral. Pairava sobre elas, continuamente, um convite para o sensualismo e o gosto pervertido. A inquietação sexual era constante, e raros eram os que podiam controlar a imaginação superexcitada e dominar as forças inferiores do instinto do animal em si. Só aqueles que viviam consagrados ao intercâmbio com os valores espirituais do alto é que podiam escapar ao rompimento dos laços morais da época. As criaturas adivinhavam-se na busca das orgias demoníacas e perdiam o gosto pela vida laboriosa e honesta. As artes descambavam terrivelmente para o obsceno, e os seres repeliam todo e qualquer convite do sentimento de respeito, entregando-se completamente à promiscuidade sexual. Reproduziam, psiquicamente, a figura tenebrosa da besta que, qual um espírito-grupo, atuava em corpos sem donos, assumia o seu comando neuropsíquico e instilava neles o veneno da perversão, quebrando os últimos elos de contato com o alto. Milhares de criaturas se atrofiavam como que num só corpo instintivo, retardando a sua ascensão espiritual, para se deixarem conduzir docilmente pelo centro psíquico bestial que, sediado no astral inferior, impunha a todos uma só vontade desregrada. Nos anais do espaço, ainda se encontram as matrizes etéricas das configurações bestiais que o psiquismo desgovernado imprimiu na atmosfera astral dessas cidades extintas pelos terremotos, ou sob o fogo purificador dos vulcões, que dissolveu a substância deletéria, evitando o perigo da aglutinação mórbida definitiva, no mecanismo etéreo e vital humano. Pergunta 171. Qual o significado do que diz João Evangelista no Apocalipse? E viu uma de suas cabeças como ferida de morte, e foi curada a sua ferida mortal. Ramatiz. Considerando que as cabeças da besta significam a força perigosa dos instintos animais, quer isso dizer que a besta foi ferida justamente no seu potencial de ódio, quando o cordeiro baixou à terra para pregar o amor.
O sacrifício de Jesus, o martírio dos cristãos nos circos e o dos apóstolos em vários pontos do mundo, renunciando à vida da carne para a exaltação do amor, significaram um ferimento mortal na cabeça odiosa da besta, que promove a separação entre os seres, as raças e as doutrinas. Jesus viera reunir as ovelhas sob o cajado de um mesmo pastor, e por isso nenhuma delas se perderá. No princípio do cristianismo, a besta começou, então, a ser tolhida num dos seus mais terríveis instintos animais, do que resultou diminuir o ódio entre os homens que, assim, corriam ao apelo do Evangelho. A força vigorosa que feriu a cabeça da besta provinha daqueles primeiros seres que seguiam os ensinos do Cristo e que, mais tarde, foram sendo substituídos pelos frades trapistas, os capuchinhos, os bernardinos e eremitas de toda espécie, que percorriam o mundo pregando o amor e convidando o homem a reduzir a sua violência milenária. Era uma mensagem viva, de sacrifício e de pobreza honesta, de dignidade humana e renúncia em favor do próximo, que esses homens traziam sob a inspiração do Cristo. Os mentores do alto já se rejubilavam nessa ofensiva crística à besta, aumentando o número de direitistas a se salvarem no futuro exame severo do juízo final. O Cristo ferira de morte uma das cabeças da besta, justamente a do ódio entre os homens, mas a besta conhecia a debilidade humana, e tratou de explorá-la, mesmo ferida de morte e ainda exangue, pois encontrara o meio sorrateiro para ser curada em sua ferida mortal. E em consequência, o Evangelho do Senhor começou a ser olvidado. E a besta inspirou então as sangrentas campanhas das cruzadas e semeou a morte, a dor e o sangue nas campinas verdejantes do mundo, glorificando-se na insolência e na blasfêmia, porque a solerte mensagem de ódio e de crimes fora justamente pregada em nome do Cristo. E foi curada a sua ferida mortal, pois aquele que a havia ferido de morte, a besta o invocou perfidamente para acobertar o próprio ódio que semeou sob o disfarce de um falso amor. Graças aos homens invigilantes que inverteram a essência da mensagem amorosa de Jesus, no derrame de sangue supostamente infiel, o ódio disfarçado em amor, foi o unguento capaz de curar a ferida mortal da besta e recolocá-la no seu velho cinismo e abominação. A cilada tremenda, a pretexto de que os fins justificam os meios, criará novos estímulos cruéis para o futuro, em nome do Cristo, alimentando novos propósitos daninhos. Então a besta, restabelecida, inspirou a Inquisição e cometeu os mais bárbaros crimes à sombra dos subterrâneos infectos. Catarina de Médici matou a torto e a direito os huguenotes, na noite de São Bartolomeu. Os protestantes liberais, escorraçados da velha Inglaterra, tornaram-se os quáquers puritanos, mas também queimaram os novos crentes da Nova Inglaterra. Sob o dossel sublime do Evangelho, inumeráveis crimes têm sido praticados pelos sectaristas fanáticos e pelos instrutores e inspiradores de abominações, cujo ódio bestial ainda se disfarça, hoje, pelas tribunas, pelo rádio, pelos jornais, revistas e panfletos separativistas. Em nome do Cristo, os homens continuam a negá-lo nos templos suntuosos e no luxo nababesco do sacerdócio epicurista, detraindo-o nas mais estúpidas quisilas doutrinárias. As igrejas, os templos, as instituições, as lojas, os centros e agremiações espiritualistas combatem-se não só entre si como no seu próprio seio, preocupadíssimas em pregar um evangelho exclusivista, a seu modo de ver, como se ele fosse mercadoria de competição na praça. Essas discordâncias, esses caprichos pessoais e blasfêmias religiosas, transformam-se em contínuo unguento medicamentoso para curar a ferida da besta que tinha recebido um golpe de espada e ainda continuava viva. Capítulo 13, versículo 14. Pergunta 172. Qual o sentido da frase apocalíptica? Quem é semelhante à besta, e quem poderia pelejar contra ela? Ramatiz. Nessa sibilina frase, João Evangelista lança uma indagação interessante para todos os que estão avisados do próximo fim dos tempos. Ele mostra a impossibilidade de se vencer a besta, por não haver outra semelhante a ela, ou seja, uma outra besta cínica, tenaz, solerte e astuciosa, mas capaz de agir no sentido do bem. Como vencer a besta, se não há na terra alguém semelhante a ela, e capaz de enfrentá-la com as mesmas armas? Só há um poder capaz de pelejar contra a besta, e esse é o poder do mundo superior, a força do espírito governante do orbe, o Cristo.
É por isso que a besta é indicada, também, como sendo o anticristo, o instinto feroz, desregrado, em antagonismo com a mansuetude do espírito crístico. Mas essa força espiritual, diáfana e modelada no Evangelho, não pode atuar com completo êxito, porque são poucos os que se deixarão influenciar pelo Cristo. João Evangelista é bem claro em sua afirmativa, quando diz: "E todos os habitantes da terra adoraram a besta, aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro." Capítulo 13, versículo 8. Os súditos do Cordeiro, que estão com seus nomes escritos no livro da vida, são aqueles que vivem o Evangelho, mas que precisarão estar alertas, pois que nem por isso deixarão de fracassar, caso não lhes venha ao encontro o auxílio do alto. Por isso, João acrescenta, no versículo 7. "E foi concedido à besta, que fizesse guerra aos santos e os vencesse. E foi-lhe dado poder sobre toda tribo, e povo, e língua, e nação." A humanidade toda. Está clara a predição. A vitória da besta é inconteste e insofismável. Encontrará vassalos incondicionais em todas as partes, e em todos os povos do mundo, pois, como diz João, todos os habitantes da terra adoraram, e foi dada à besta uma boca que se gloriava com insolência, e pronunciava blasfêmias contra Deus, para blasfemar o seu nome, e o seu tabernáculo, e os que habitam no céu, excertos do capítulo 13, versículo 4, 5 e 6. É perfeitamente perceptível a relação que tem essa linguagem com o que se passa em vossos dias, em que os homens de todos os quadrantes do mundo, e de todas as religiões que se arvoram em agentes do Cristo, na terra, blasfemam através da idolatria, da cupidez e do sofisma, tentando impor-se às massas sob o orgulho farisaico. Realmente, sob a inspiração maquiavélica da besta, o vosso mundo se gloria com insolência, e blasfema contra Deus, trisnando a beleza imaculada do Cristo Jesus, que desceu às trevas humanas para salvar o homem da animalidade, e não para glorificar a suntuosidade dos templos, o ouro, ou as pedras preciosas, que são valores do reinado transitório de César. O fascínio, e a cobiça, pelos bens do mundo, por parte daqueles que exalçam a pobreza de Jesus, identificam perfeitamente a insolência da besta, e não a glorificação do Cristo. O Verbo do Cristo nunca correrá o risco de se adulterar ou enfraquecer no seio da humanidade. É mensagem que dispensa os ouropés do mundo ostensivo de César, por ser a realidade inconteste do mundo de Deus. Ele é como a luz do sol, que refulge mais na gota de água cristalina, do que no dorso de pedra do Himalaia. Pergunta 173. Gostaríamos de conhecer fatos ou coisas que nos despertassem a ideia de quando estamos cooperando para alimentar essa besta apocalíptica. Podereis indicá-los? Ramatiz. Uma das principais características da insanidade mental que precede ao advento desse reino bestialógico é justamente a perda de proporção psicológica das criaturas ante a realidade da vida. A besta exerce tal fascínio, como diz João Evangelista, que as coisas mais berrantes, os atos mais cruéis, e as injustiças mais clamorosas, são praticados como atos sensatos, valiosos e justos. A profunda redução no senso lógico da análise comum. As forças inferiores buscam, sorrateiramente, a modificação interior do homem, mas sem golpeá-lo com violência. Evitam que ele identifique, de súbito, a nova moral que lhe inculcam. Sob a doce hipnose dos sentidos, a criatura se considera sensata, incorruptível e magnânima, quando já está subvertida, tornando-se desonesta e cruel. Os homens do vosso século ainda desconhecem o terrível comando psíquico e disciplinado, que se esconde atrás de todos os seus atos desregrados, assim como ignoram a trama mefistofélica dos grandes gênios das sombras. Cerebrações maquiavélicas, de intelecto requintado e coração endurecido, que se retardam propositadamente na evolução, esperançados do domínio absoluto no mundo físico, elaboram os mais execráveis projetos de desregramento, para construírem o elo de ligação definitiva entre si. Não há exagero no fraseado do apóstolo Paulo, quando afirma aos coríntios que Satanás se veste de anjo, para arrebanhar as almas incautas, pois esses infelizes agentes das trevas são vezeiros em subverter a aparência dos seus objetivos, lançando a confusão e operando a inversão dos valores no mundo da carne.
A qualquer descuido na vida evangélica, se faz logo audível a voz melíflua desses mentores galvanizados no mal, para que o reinado da besta se propague com êxito. Esses homens deformam o aspecto real das coisas, e sabem justificar habilmente o desvio moral daqueles que se pervertem, contemporizando-lhes as consequências, para a continuidade no mal. A besta sabe fazer-se adorada no próprio ambiente santificado. Mistifica sob os olhos dos fiéis e afirma-se a medianeira do Cristo, sob cujo nome realiza prodígios, e se faz admirar pelos homens. À medida que se estende a hipnose coletiva, sob o magnetismo invisível dos espíritos das trevas, aumenta o número dos seres invigilantes, que então se tornam verdadeiros marionetes, ou fantoches movidos grotescamente pelos fios comandados pelo cinismo do além. Os conceitos salutares de uma vida nobre são enfraquecidos em sua moral tradicional, passando a ser considerados como princípios ridículos e ingênuos, próprios de um misticismo injustificável no século atômico. Então, o psiquismo coletivo, escravo das sensações inferiores da besta dominante, torna-se o meio satisfatório para que os comandos das sombras possam agir e dissimular-se hipocritamente como representantes do bem. Pergunta 174. Como devemos entender a perda de proporção psicológica, a que aludistes, em que os atos e as coisas triviais, injustas e pervertidas, são consideradas como coisas sensatas e lógicas? Ramatiz. A perda da proporção ou do senso psicológico, a que nos referimos, é a compreensão cada vez mais subintelectual das coisas, é a contradição para com a verdadeira exigência do século atual. É uma espécie de regressão à infância da humanidade, e aos entusiasmos próprios das antigas povoações. A consciência humana começa a ver nas futilidades e nas inutilidades gritantes motivos para demoradas reflexões intelectuais, isto é, deforma-se a visão psicológica, tanto entre os mais humildes, como nas camadas mais altas. O homem tenta, então, superar a visível falta de imaginação com grotescos arremedos da realidade deformada. Confundem-se a pintura, a música, a literatura e o próprio senso filosófico. Um equívoco tipográfico, na impressão da Bíblia, cria uma nova religião. Um esgar imprevisto, no teatro, descobre um gênio dramático. Uma experiência sem nexo nem sentido, na pintura, estabelece nova escola pictórica. Um lugar comum inexplorado, na literatura, aponta o prêmio tradicional do ano. Um distúrbio na sensibilidade do órgão auditivo firma um novo padrão sinfônico. A ociosidade deliberada pode edificar um novo modus vivendi filosófico. Embora o senso comum exija primeiro a utilidade e depois a suntuosidade, primeiramente o essencial e depois o acessório. Administradores públicos, sob infantil entusiasmo, constroem edifícios exagerados e faraônicos, mausoléus babilônicos, com enfeites tolos, para a gloriula pessoal. Representantes do povo apresentam projetos, em linguagem clássica e técnica rebuscada, justificando a verba para o monumento ao melhor cão, ao bovino, ou ao craque da moda. Legisladores, sentindo-se como verdadeiros gênios, pontificam gravemente no sentido de se enfeitar a cidade com extorsivas catedrais de pedra fria, embora subsista o problema angustioso do hospital, do asilo de velhos, do manicômio ou do dispensário de tuberculosos. O reinado da futilidade e a sabedoria acaciana tomam vulto. A moda transforma as mulheres em ingênuas, competidoras das velhas índias repletas de penduricalhos, destacando-se a civilizada pelo régio preço dos seus balangandãs. O mundo põe de lado os livros culturais e instrutivos, para se compungir na leitura do romance amoroso dos fartos da vida fidalga. Noivas principescas rodeiam-se de fortunas conseguidas à última hora, esquecendo-se da família pobre, que empenha a máquina de costura para poder sobreviver. Dramatiza-se tragicamente o reumatismo do melhor ator do ano, mas esquece-se a chaga cancerosa do humilde carteiro ou do pobre servente. Subvenciona-se com milhões o fausto religioso de um dia, enquanto a fome e a miséria persistem o ano todo. Proliferam os concursos de beleza excêntrica, em que as jovens imprudentes ou ingênuas expõem todas as partes do corpo, para vencer com o melhor pé, tornozelo, coxa, cintura ou busto, até o ridículo mau gosto do melhor umbigo.
É a desproporção psicológica do entendimento humano, ao mesmo tempo em que o homem afirma haver atingido o século genial atômico e a inspiração satânica. O império da besta o domina escandalosamente. Chegamos ao final da leitura deste questionário. Não percam a leitura do próximo capítulo de número 10, intitulado O número 666, na profecia apocalíptica. Obrigado por apoiarem nosso canal. Curtam, comentem, façam a sua inscrição e compartilhem. Boa reflexão e que Jesus abençoe a todos. Deus, Cristo e caridade.